Leitura Livro dos Médiuns, continuação do capítulo 14, com o título Dos Médiuns. Assistimos uma noite à representação da ópera Oberon, em companhia de um médium vidente muito bom. Havia na sala grande número de lugares vazios, muitos dos quais, no entanto, estavam ocupados por espíritos que pareciam interessar-se pelo espetáculo. Alguns se colocavam junto de certos espectadores, como ali escutar a conversação. Cena diversa se desenrolava no palco. Por detrás dos atores, muitos espíritos de humor jovial se divertiam em arrebentá-los, imitando-lhes os gestos de modo grotesco. Outros mais sérios pareciam inspirar os cantores e fazer esforços por lhes dar energia. Um deles se conservava sempre junto de uma das principais cantoras, julgando-o animado de intenções um tanto levianas, e tendo-o evocado após a terminação do ato, ele acudiu ao nosso chamado e nos reprochou com severidade o temerário juiz. Não sou o que julgas diz, sou o seu guia e seu espírito protetor. Sou encarregado de dirigi-la. Depois de alguns minutos e de uma palestra muito séria, deixou-nos dizendo adeus. Ela está em seu camarim, é preciso que vá vigiá-la. Em seguida, evocamos o espírito Weber, autor da ópera, e lhe perguntamos o que pensava da execução de sua obra. Não de todo má, porém frouxa. Os atores cantam a estudo. Não há inspiração. Espera, acrescentou, vou tentar dar-lhes um pouco de fogo sagrado. Foi visto daí a nada um palco pairando acima dos atores. Partido dele, um como eflúvio que derramava sobre os intérpretes. Houve então, neste, visível recrudescência de energia. Outro fato que prova a influência que os espíritos exercem sobre os homens, a revelia destes, assistimos, como nessa noite, a uma representação teatral, com outro médium vidente. Travando conversação com um espírito espectador, disse-nos ele: vês aquelas duas damas sós naquele camarote da primeira ordem? Pois bem, estou esforçando-me por fazer que deixem a sala. Dizendo isso, o médium a viu ir colocar-se no camarote em questão e falar às duas. De súbito, estas que se mostram muito atentas ao espetáculo se entreolham parecendo consultar-se mutuamente. Depois vão-se e não mais voltam. O espírito nos fez então um gesto cômico, querendo significar que cumpriram o que dissera. Não o tornamos a ver, para pedir-lhe explicações mais amplas. É assim que muitas vezes fomos testemunhas do papel que os espíritos desempenham entre os vivos. Observamos-los em diversos lugares da reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, etc. E por toda parte os encontramos atiçando paixões más, soprando discórdia, provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém raramente eram atendidos. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se, mas é uma das de que se convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar e não se querendo ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, ela se manifesta de si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Quando dissemos serem frequentes os casos de aparições espontâneas, não quisemos dizer que são muito comuns quanto ao médium vidente propriamente dito, ainda não mais raros, e há muito que desconfiar dos que se inculcam possuidores dessa faculdade. É prudente não se lhe dar crédito, senão diante de provas positivas. Não aludimos sequer aos que se dão a ilusão ridícula de ver os espíritos glóbulos que descrevemos mais atrás. Falamos apenas dos que dizem ver os espíritos de forma racional. É fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa fé. Porém, outras podem também simular essa faculdade por amor próprio ou por interesse.
Nesse caso, é preciso muito especialmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação, porquanto algumas há que não podem deixar suspeita, por exemplo, a exatidão no retratar. Espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnados. Pertence a essa categoria o fato seguinte. Uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente que não a conhecia, como não lhe conhecia a família. Disse-lhe o médium em dado momento: veja um espírito perto da senhora. Ah, disse esta por sua vez, é com certeza meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médium, é uma mulher de certa idade. Está penteada de modo singular, traz um dó branco e sobre a fronte. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, em que naquele instante absolutamente pensava. Se o médium houvesse querido simular a faculdade, fácil lhe fora acompanhar o pensamento desta dama. Entretanto, em vez do marido, com quem ela se achava preocupada, ele viu uma mulher, com uma particularidade no penteado, do qual qualquer coisa lhes podia dar ideia. Este fato prova também que a evidência do médium não era reflexo de qualquer pensamento estranho. Médiuns sonambúlicos. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade de faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência de seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos mais dilatados porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si. Em resumo, o sonambulismo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se o mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem, com tanta precisão como os médios videntes. Pode confabular com eles e transmiti-los seus pensamentos. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Aqui está um exemplo notável em que a dupla ação do espírito do sonâmbulo e do outro espírito se revela aí de modo inequívoco. Um de nossos amigos tinha como sonâmbulo um rapaz de 14 a 15 anos, de inteligência muito vulgar e instrução extremamente escassa. Entretanto, no estado de sonambulismo, deu provas de lucidez extraordinária e de grande perspicácia. Excelia, sobretudo, no tratamento das enfermidades e operou grande número de curas consideradas impossíveis. Certo dia, dando consulta a um doente, descreveu a enfermidade com absoluta exatidão. Não basta, disseram-lhe, agora é preciso que indiques o remédio. Não posso responder, meu anjo doutor não está aqui. Quem é esse anjo doutor de quem falas? O que dita o remédio. Não és tu, então, que vês os remédios? Oh, não, estou a dizer que é o meu anjo doutor que nos dita. Assim, nesse sonâmbulo, a ação de ver o mal era do seu próprio espírito, que para isso não precisava de assistência alguma. A indicação, porém, dos remédios lhe era dado por outro. No entanto, não estando presente esse outro, ele nada podia dizer. Quando só, era apenas sonâmbulo, assistido por aquele a quem chamava seu anjo doutor. Era sonâmbulo médium.
A lucidez sonambúlica é uma faculdade que se radica no organismo e que independe em absoluto da elevação, do adiantamento e mesmo do estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e ao mesmo tempo incapaz de resolver certas questões, desde que seu espírito seja pouco adiantado. O que por ele fala pode, portanto, dizer coisa boa ou má, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. A assistência, então, de outro espírito pode suprir-lhe as deficiências. Mas o sonâmbulo, tanto como os médiuns, pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. Aí, sobretudo, é que as qualidades morais exercem grande influência para atrair os bons espíritos. Títulos: Médiuns Curadores. Unicamente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui dessa espécie de médiuns, porquanto o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos obtermos. Sabemos, ao demais, que um de nossos amigos médicos se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer modificação. Disse-á, sem dúvida, que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. No caso de que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar do magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que já é uma verdadeira vocação. Eis aqui as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Primeiro, pode considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Não há que duvidar. Entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si mesmo a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. É o erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizar com propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelos teus doentes, ele aumenta a tua força e a tua vontade dirige ao teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos? Pensas então que os espíritos só atuam os que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, sem dar por isso do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Faria coisas que considerarias milagre. Há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar pelo simples contato, sem o emprego dos passos magnéticos? Certamente. Não tem disso múltiplos exemplos? Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos. Uma e outra coisa. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois que atuam sobre a influência dos espíritos. Isso, porém, não quer dizer que sejam quais médiuns coescreventes, conforme entendeis. Pode transmitir-se esse poder?
O poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, quem o possua. Não falta quem não respeite sequer do que tem esse poder, se não acreditar que ele foi transmitido. Podem obter a cura unicamente por meio de prece? Sim, desde que Deus o permita. Pode dar-se, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo. Não julgais que a vossa prece não foi ouvida. Haverá para isso alguma fórmula de prece mais eficaz do que outra? Somente a superstição pode emprestar virtudes quaisquer a certa palavra, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhante ideia, prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, em se tratando de pessoa pouco esclarecida e incapaz de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de determinada fórmula contribua para lhe infundir confiança. Nesse caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, mas na fé, que aumenta por efeito de ideias ligadas ao uso da fórmula. Título: Médios pneumatógrafos, para poder fechar o capítulo. Dá-se esse nome aos médios que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médios escreventes. Esta faculdade até agora se mostra muito mais rara, desenvolve-se provavelmente pelo exercício, mas, como dissemos, sem utilidade prática, se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de dar e ver a qualquer pessoa que a possui. Pode-se, portanto, experimentar, como também se pode adquirir a respeito o espírito protetor pelos outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta, de ordinário, colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer, ou indicado pelo espírito durante 10 minutos ou um quarto de hora. As mais das vezes, a prece e o recolhimento são condições essenciais. Por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Trataremos do modo especial dos médiuns escreventes no capítulo que se segue.